Olá, meu nome é Isabela Branco Renolfi, sou orientada pelo professor Ricardo Cabral de Azevedo e meu trabalho consiste no estudo bibliométrico da biorremediação de derramamento de petróleo entre os anos de 2001 e 2021. Biorremediação é um processo que envolve a utilização de organismos vivos, por exemplo, micro-organismos, utilizados para degradar contaminantes em áreas impactadas. Então, por exemplo, o micro-organismo utiliza o contaminante orgânico como fonte de carbono, metaboliza-o e libera ao ambiente CO2 e água. Então, bom, apesar da importância da indústria de petróleo, eventuais acidentes podem ocorrer, a exemplo do que ocorreu em 2019 no litoral nordestino, aqui algumas imagens. E, bom, no Brasil estima-se que há mais de 20 mil áreas impactadas, sendo cerca de 70 derramamentos todos os dias. Por isso é muito importante estudar técnicas de remediação e, sobretudo, nesse trabalho visa estudar a biorremediação, que é uma técnica de baixo custo-benefício e muito eficiente. Para isso, foi feito um estudo bibliométrico de técnicas de biorremediação a fim de entender a evolução dos estudos e levantar possíveis tópicos para pesquisas futuras. Inicialmente, determinou-se a base de dados Scopus, seguida da determinação do conjunto de termos para pesquisa, Oil Bioremediation Spill. Limitou-se o tempo entre 2001 e 2021 para facilitar a análise de dados e limitou-se o tipo de documento como artigo para evitar resultados duplicados em livros, revisões, etc. Então, os 343 artigos foram exportados para posterior análise relacional de concorrência, mas inicialmente foi feita uma análise do número de publicações por ano e país pelo Scopus e, em seguida, a análise de concorrência de palavras-chave pelo VozViewer. Por fim, houve a validação e apresentação de resultados comparando com informações da literatura. Então, aqui, inicialmente, a quantidade de publicações sobre biorremediação de óleo entre 2001 e 2021, nós observamos uma clara tendência de crescimento. A taxa anual de crescimento ficou aqui com uma média de 35,25%, o que é um valor bom comparado a tendências em outras áreas, e, portanto, a gente percebe que é uma área bastante promissora. Em relação à quantidade de publicações por países, Estados Unidos, Reino Unido e China lideram o ranking, isso muito por conta do forte histórico em pesquisas, mas também pelo histórico em grandes derramamentos. Em 2010, nós tivemos o Deepwater Horizon no Golfo do México, atingindo aqui os Estados Unidos. Em 2018, nós tivemos o navio Sanchi, atingindo a China. E em 1993, nós tivemos o navio Braer no Reino Unido. Bom, em seguida, nós realizamos uma análise da concorrência de palavras-chave. É uma técnica que consiste em ver a relação dos itens baseado no número de documentos em que eles ocorrem juntos, de modo que quanto maior a força de ligação, mais documentos eles aparecem juntos e, individualmente, cada círculo indica a ocorrência das palavras nos documentos. Então, inicialmente aqui no primeiro cluster, nós observamos muitos resultados referentes a bactérias, referentes a gêneros de bactérias, inclusive. No segundo cluster, nós observamos aqui palavras relativas à água, poluição em água, a composição química do petróleo, então parafinas, alcanos, hidrocarbonetos aromáticos, óleo cru. E, por fim, o último cluster, nós observamos palavras relativas a solo, a fitorremediação, que é a remediação usando plantas, a nitrogênio, surfactantes também, biosurfactantes. Portanto, observando os clusters, nós observamos uma predominância clara de trabalhos envolvendo bactérias, o que faz sentido, porque segundo a literatura, elas são as mais eficientes na degradação de petróleo. E também observamos muitos trabalhos focados em petróleo de composição mais leve. Quando a gente faz a leitura minuciosa dos artigos, a gente percebe muitos resultados envolvendo focando na concentração de alcanos, por exemplo. Portanto, recomenda-se ampliar tanto o estudo de outros organismos, inclusive outros gêneros de bactérias, como diferentes frações de óleos na biorremediação de derramamentos. Aqui estão as referências. E, por fim, gostaria de agradecer à ANP pelo financiamento do projeto e à PoliUSP, sobretudo pelo professor orientador, que sempre tem auxiliado na pesquisa. Muito obrigada!